Bem, olá turma. Conforme eu prometi, eu vou apresentar um exemplo, né, e um maior detalhamento da ferramenta, do uso da ferramenta Axiomatic Design dentro do processo coletar os requisitos. Então, o foco desse vídeo é apresentá-los, né, mais um exemplo do uso da ferramenta Axiomatic Design. Tudo bem? Vamos em frente. Bem, eu já estou utilizando o conteúdo do guia PMBOK sexta edição. O guia traz de forma mais clara dessa vez a informação que ele não aborda de forma específica os requisitos de produto, porque são específicos de cada setor. O que isso significa? Significa que as ferramentas e técnicas apresentadas elas procuram, então estão aqui as ferramentas e técnicas, elas procuram detalhar mais os requisitos do projeto. Isso não significa que elas não vão lidar com os requisitos do produto. Agora, elas são mais voltadas a detalhamento, a, a tempestade de ideia, como já está aqui, brainstorm, a formas de se coletar os dados, como analisar, mas o que eu falei na hall, cria-se uma barreira ou uma dificuldade para sistematizar a coleta de requisitos. Por quê? Porque o PMBOK ele não se apega a nenhum setor, nenhuma área. E cada área possui, de fato, suas próprias ferramentas para coleta de requisitos. Na Hall eu falei que nós utilizaríamos o Axiomatic Design porque essa é uma ferramenta que de fato pode ser utilizada por qualquer área de conhecimento. Então, qualquer tipo de área de aplicação, seja software, manufatura, produção, melhoria de qualquer tipo de projeto pode se beneficiar do uso do Axiomatic Design. Tudo bem? Então, eu espero que vocês já tenham entendido isso. Agora, no próprio guia PMBOK sexta edição, ele cita a ferramenta facilitação. Então, nós temos aqui a ferramenta facilitação. E o que ele diz? A facilitação é usada com sessões focadas que reúnem as partes interessadas-chave para definir os requisitos do produto. Por mais que o PMBOK não detalhe, ele indica algumas ferramentas cujo propósito é a definição desses requisitos do produto. Então, no Guia PMBOK sexta edição, aparecem lá 3 ferramentas e eu gostaria de citar, né, o desdobramento da função qualidade. E é assim que é apresentado no PMBOK, apenas isso, apenas essa informação. É uma técnica de facilitação que ajuda a identificar características críticas para o desenvolvimento de um novo produto. É muito usado na área de manufatura. Eu não usarei, de novo, não apresentarei o QFD, o desdobramento da função qualidade, porque eu acho que é uma técnica que leva tempo para a gente apresentar, ensinar, e ela também não é tão generalizável, né? O Axiomatic Design é uma ferramenta que sim, ela é generalizável. Qualquer área pode ser utilizada. Eu vou mostrar até um resumo mais à frente de como isso é possível, né? Como o Axiomatic Design pode ser utilizado por várias áreas de aplicação de conhecimento. Bem, eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo já tenha lido o artigo. É fundamental que vocês leiam o artigo. Eu dei mais de 2 dias, quase 3 dias, para que vocês pudessem ler, reler o artigo disponibilizado, um artigo escrito por mim, e entendessem de fato por que a ferramenta Axiomatic Design é complementar aquilo que aparece, as ferramentas e técnicas que aparecem no guia PMBOK. Então, o Axiomatic Design ele mapeia
a coleta de requisitos em 4 domínios: o domínio do cliente, o domínio funcional, o domínio físico e o domínio processo. Então, conforme lido aí no artigo, o primeiro passo no desenho de um sistema é determinar as necessidades do cliente, a primeira parte, ou atributos, né, no domínio do cliente. Então, nós discutimos na ROA as necessidades dos clientes, claro, serão fornecidas pelos clientes. E a gente pode utilizar as ferramentas e técnicas do próprio PMBOK para coletar isso. Pode ser por meio de entrevista, é uma opção. Então, esse é o primeiro passo: determinar as necessidades dos clientes ou atributos no domínio cliente que o sistema deverá satisfazer. Então, os requisitos funcionais e restrições no domínio funcional são determinados para satisfazer as necessidades levantadas. Então, nesse ponto, nós estamos lidando com comportamentos. O que o cliente, e mais uma vez, os requisitos funcionais são definidos pelo cliente. Qual é o comportamento, os comportamentos esperados a partir do produto, né, que atenderá essas necessidades definidas. Então, necessidades são mapeadas pelos requisitos funcionais. O próximo passo é mapear os requisitos funcionais dentro do domínio físico. Agora, esses comportamentos começam a ser mapeados no domínio físico. A gente chama isso de requisitos técnicos. Ou seja, escolher os parâmetros conceituais, tomando cuidado para não gerar conflito com as restrições. Então, observem que no processo de definir o escopo ou no termo de abertura, nós vamos ter uma série de restrições. Então, os requisitos técnicos não podem gerar conflito com essas restrições. Essas restrições vão acabar aparecendo junto com os requisitos funcionais. Uma vez escolhidos esses parâmetros, passa-se para a etapa do domínio do processo, onde as variáveis dos processos serão identificadas com o objetivo de desenvolver um novo processo de fabricação ou usar algum processo existente. Então, os requisitos técnicos são mapeados pelo processo de implementação. Bem, no artigo eu deixei 2 exemplos que mostram de forma bastante clara esses mapeamentos. São projetos, né? Um projeto de sala de aula e outro já dentro de projetos de infraestrutura, né? Um projeto da área de telecom. E dessa vez eu vou apresentar um projeto que provavelmente todos vão ter que trabalhar um dia, vão ser gerente de projeto um dia. Um projeto para alavancar a estratégia, para melhorar ou alavancar a estratégia de uma organização que está deficiente na execução de suas estratégias. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um resumo e foi publicado pelo próprio criador do Axiomatic Design no material do MIT. Então ele diz aqui, ó, o Axiomatic pode ser usado na área de manufatura, na área de engenharia de materiais, na área de software, na área de melhoria organizacional, na área de desenvolvimento de sistemas e também projetos para alavancar o negócio. E para cada uma dessas áreas, ele dá exemplos ou dicas do que deve conter no primeiro domínio da necessidade do cliente, domínio funcional, domínio físico e o domínio dos processos. Então, o domínio da manufatura foi o exemplo que eu deixei nos artigos, né? Mas os colegas, por exemplo, eu sou da área de software. Então, no domínio dos clientes, os clientes precisam apresentar os atributos desejados do software. O que o cliente precisa que o software desenvolva, né? Então, os atributos. No domínio funcional, quais são as saídas que o cliente deseja que o programa apresente? Quais são as saídas?
Então eu quero que nessa primeira tela eu consiga, sei lá, desenvolver parte do processo. Então vai ser atividade A, B, C, D. Eu vou apertar Enter e os dados serão enviados para a área financeira e esse a descrição do comportamento, do funcionamento, deve ser indicada no domínio funcional. No domínio físico, nós vamos estudar as variáveis que vão entrar com os dados. Os algoritmos, nós vamos definir algoritmos que vão ser utilizados, os códigos, que tipo de linguagem, né? E no domínio do processo, aí sim, nós vamos indicar como será programado, quais serão as subrotinas, como isso será compilado, quais serão os módulos, e aí já mais para o lado do desenvolvimento dos processos, né? E eu vou apresentar para vocês um exemplo que acaba conectando esses dois pontos aqui, né? Organização e negócio. E isso serve, né, como mais um exemplo, além daqueles que nós já apresentamos no artigo, tá? Então é mais um exemplo para vocês incorporarem dentro dessa cultura, dentro desse processo de aprendizagem relacionado ao processo coletar os requisitos. Tudo bem? Vamos em frente. Então, digamos que no termo de abertura de um projeto, o objetivo SMART foi o seguinte: implantar um sistema de gestão estratégica da empresa Z em 10 meses. Nós vimos no termo de abertura que nós temos objetivos e metas. Metas: melhorar a satisfação dos clientes com os nossos produtos. Claro que seria mostrado a porcentagem do quanto, né? O que não é medido não é gerenciado. E aumentar o retorno sobre o investimento. Também num valor determinado. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse exemplo, porque é exatamente o trabalho que vocês vão fazer na atividade individual, tá? Então, começamos com o termo de abertura, objetivo SMART e as metas. Claro que antes de passar para a coleta de requisitos, nós identificaríamos as partes interessadas. Isso vocês viram na disciplina Gerenciamento das Partes Interessadas. Então, são as partes interessadas que vão indicar os requisitos dentro dos 4 domínios do Axiomatic Design. Então, digamos que no termo de abertura foi designado o nome do projeto, projeto BSC. O primeiro passo é coletar dos clientes as suas necessidades. Então, se a gente pegar aquele quadrinho apresentado aqui, né, a gente vai perceber que as necessidades estão bastante relacionadas com ou a satisfação, né, se for uma mudança organizacional, estão relacionadas com a satisfação, com a busca da satisfação dos clientes, estão relacionadas com o retorno que a organização espera em termos financeiro. Então, as metas estão bastante direcionadas às necessidades que essa empresa necessita. Então, a necessidade dessa empresa é, melhorar a satisfação dos clientes com os nossos produtos e 2, aumentar o retorno sobre o investimento. Qual o próximo passo? Coletar os requisitos funcionais. Claro que nós usaríamos aí as entrevistas, as observações, etc. Então, o primeiro requisito funcional, melhorar a satisfação dos clientes com os nossos produtos. Então, requisitos funcionais. Primeiro, necessidade do cliente. Então, agora, dessa necessidade, os requisitos funcionais, ou seja, o comportamento, o funcionamento, como o cliente espera que o projeto BC transforme a organização e faça ela se comportar. Então, o que ela espera? Ela espera que a entrega de produtos ocorra com qualidade, no prazo e dentro do orçamento. Ele entende que isso vai melhorar a satisfação dos clientes. O que mais? Diminuir a rotatividade da equipe de desenvolvimento, porque provavelmente ele já entendeu que a rotatividade faz com que ele perca, né,
perca o conhecimento e toda vez ele tem que formar novas pessoas. Isso acaba atrapalhando, de fato, o desenvolvimento do produto, acaba se prejudicando o produto em termos de qualidade e a satisfação do cliente cai. E ele entende que, como é para desenvolvimento de produto, ele deve melhorar o foco na área de projetos e programas. Poderíamos ter aqui N requisitos funcionais, mas como é um exemplo, eu vou mostrar, né, um requisito funcional, um requisito técnico, eu vou parar apenas com esses 3 requisitos funcionais. Vamos desenvolver agora a segunda necessidade do cliente, que é aumentar o retorno sobre o investimento. O que ele espera? O que ele espera observar ao final do projeto? Que a empresa esteja executando melhor a sua estratégia, que haja na otimização do uso dos recursos e que haja uma melhoria dos processos de relacionamento com os clientes. É isso que ele espera. Bem, vamos tratar agora dos requisitos técnicos. Então, nós temos o mapeamento das necessidades no domínio dos requisitos funcionais. Agora, os requisitos funcionais mapeados no domínio dos requisitos técnicos. Então, entrega de produtos com qualidade no prazo e dentro do orçamento significará, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista conceitual da solução, a busca pelo aumento da maturidade no gerenciamento de projetos e programas. A diminuição da rotatividade da equipe de desenvolvimento consistirá na criação de um plano de carreiras para a área de projetos. Observe que eu estou aqui seguindo uma sequência. Eu fiz essa discussão com um colega que já trabalhou nesse tipo de projeto e vocês vão observar que nos próximos slides até a evolução nos próprios requisitos. Por quê? Porque nós continuamos a discutir e nós trabalhamos em ondas sucessivas. Então, é normal que haja um maior detalhamento, certo? Então, continuando. O maior foco na área de projetos e programas, que é o requisito funcional, e implantação de uma diretoria de projetos e programas, ou uma área de projetos e programas. Então, necessidade do cliente, cada requisito funcional com seu requisito técnico. Isso nós atenderemos a primeira necessidade do cliente. Vamos para a segunda. Segunda necessidade do cliente. Aumento do ROI. Então está aqui a segunda necessidade. A gente tinha estabelecido 3 requisitos funcionais. Melhorar a execução da estratégia, requisito técnico, implantação do BSC. O cliente não sabe o que é BSC, ele precisa saber. Nós, como gerente de projetos, vamos implantar. Otimização dos recursos, através da solução técnica, gestão do portfólio. Então, a gente vai aumentar a maturidade na gestão de portfólio. E o terceiro requisito funcional, percebam que nós mudamos. Quando a gente começou a discutir, nós entendemos que seria mais importante a melhoria do acompanhamento das iniciativas estratégicas. Vejam, quem deve mudar é o cliente, não a equipe de projeto. Então, eu conversando com esse colega, nós entendemos que seria melhor atacar neste momento esse requisito funcional. Então, o cliente espera que ocorra a melhoria do acompanhamento, até para que ele possa, de fato, melhorar o seu relacionamento com o cliente. Então, nós trocamos aqui o requisito funcional e focamos nessa solução técnica, que é a implantação de um sistema de informação. E aqui organizado já em tabela e também pensado no nível processo. Então está aqui a necessidade de melhorar a satisfação, os 3 requisitos funcionais, entrega de produtos com qualidade no prazo e dentro do orçamento, a diminuição da rotatividade e o maior foco na área de projetos e programas. Requisitos técnicos. Primeiro, a gente viu lá aumento da maturidade no gerenciamento de projetos e programas, valorização dos times de projetos e programas. Perceberam que a gente está melhorando? Já está diferente
do slide anterior, e eu preferi até manter o slide com informação diferente. Por quê? Para vocês entenderem que é assim que ocorre nos projetos reais. Então a gente volta para a bancada, dá uma analisada, volta, discute com o cliente, verifica ou discute com o time de projeto. Nesse caso, a gente está lidando com requisitos técnicos para garantir que de fato nós tenhamos a melhor matriz de rastreabilidade de requisitos possível. Agora, se mudar requisito funcional, tem que voltar para o cliente, ele tem que aprovar, tá? Então, a gente mudou aqui o foco, né? O maior foco na área de projetos e programas, e lá estava a criação de uma diretoria. Nós chegamos à conclusão que a melhor solução seria a implantação da função escritório de projetos, né? Provavelmente, a gente conversando, a gente chegou à conclusão que a área de projetos já existiria. Então, o foco não seria criar uma nova área de projetos, mas alguma ação relacionada à melhoria dessa área, né? Requisitos de processo. Então, para aumentar a maturidade de gerenciamento de projetos e programas, implantação de uma metodologia na organização alinhada com o PMI e o OGC, seja o PMBOK, seja o padrão de programas, seja o MSP, que é o padrão de programas da OGC, seja o Prince 2, vai ser implantada a metodologia. Para valorizar os times de projetos e programas, requisito de processo, desenvolver os times de projeto, aí ações de treinamento, e criação de um plano de carreiras para a área de projetos e programas. Já partimos aí para a ação. E a implantação da função escritório de projetos, requisito de processo, e implantação do escritório de projetos diretamente ligado ao presidente da empresa. Então, o escritório de projetos estratégico foi definido que seria esse tipo de PMO ou de EP. Tudo bem? Necessidade do cliente, aumentar a ROI. Então, nós já tínhamos visto requisitos funcionais. Melhorar a execução da estratégia, otimização dos recursos, do uso dos recursos, melhoria do acompanhamento das iniciativas. Tudo necessidade do cliente. Isso foi transformado em requisitos técnicos. Lembram? Implantação do BSC, aumento da maturidade portfólio e implantação do sistema de informação. Então, e requisito de processo? Então, vamos sair do domínio físico para o domínio de processo. A implantação do BSC, desenvolvimento do planejamento estratégico através da metodologia BSC. Melhoria da maturidade na gestão de portfólio. E implantação de uma metodologia de gerenciamento de projetos e programas aliado com a OGC, com o PMI e a OGC. Na verdade, aqui, implantação de metodologia de gerenciamento de portfólio, alinhados com o PMI e a OGC, portfólio. Então aqui, metodologia de portfólio, tudo bem? E por último, implantação de sistema de informação. Então, implantação de um sistema para monitorar os indicadores do BSC e implantação de um sistema para gerenciar projetos e programas. Aqui com foco BSC e portfólio, aqui com foco nos projetos e programas. Então, essa é uma visão já bastante sistematizada do que nós precisamos fazer. Então imagina, pensem, né? Nós começamos o projeto BSC, nós tínhamos duas necessidades. Agora nós já detalhamos do ponto de vista do cliente, claro, com os seus requisitos funcionais, e do ponto de vista técnico, com os requisitos técnicos e os requisitos de processo, muito do que nós precisamos fazer. Os próximos passos, e aí são processos do módulo 4, eu vou deixar aqui bastante resumido, é definir o escopo do projeto, foco nas entregas. Então, a partir da coleta dos requisitos, nós definimos 3 grandes entregas. A área de projetos, lembram que eu falei, já existe a área de projetos, nós vamos melhorar ela. Então, nós vamos ter uma entrega, área de projetos, uma entrega para o negócio e uma entrega escritório de projetos. As entregas foram escolhidas a partir dos requisitos, não há fórmula de bolo, não há receita de bolo. Então eu preferi fazer
dessa forma. E a partir das entregas nós fazemos a EAP. A EAP é a decomposição das entregas. Então, a área de projetos, ela será alavancada com a criação do plano de carreira. Claro que isso aqui seria decomposto, a gente vai ver isso no módulo 5. Nós vamos treinar os atuais times de projetos, gerentes de projetos, e nós vamos modernizar a área de projetos. O negócio, a implantação dos painéis de controle, nós vamos implantar a gestão de portfólio e o BSC. Claro, a EAP precisa de que fosse cada item desse teria que ser decomposto. A gente vai fazer isso no módulo 5. Nós vamos usar esse mesmo exemplo. E o escritório de projetos, que é a outra entrega, o catálogo de serviços do escritório de projetos, ou seja, o que ele vai fazer, o projeto piloto para implantar a metodologia e mostrar a metodologia que será desenvolvida. Então aqui desenvolve-se a metodologia no papel e pega-se um projeto piloto para se testar, implantar e demonstrar a metodologia funcionando. Então, essa foi o passo a passo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é isso que vocês vão desenvolver na atividade individual. Então, recapitulando, nós usamos o Axiomatic Design. Vocês podem até checar. Nós fizemos um projeto voltado à melhoria da organização e do negócio. Então, os itens, né, utilizados estão bastante alinhados. Exemplo, domínio do processo, voltado aí a melhorar a satisfação do cliente. O que nós temos que desenvolver? As pessoas, outros recursos que possam suportar essa transformação. Então, se vocês quiserem checar, podem checar por aqui qual deve ser o conteúdo de cada domínio. Tudo bem? Então, tivemos o início do projeto chamado BSC, com objetivo claro e metas claras. Essas metas se transformaram nas necessidades, que de fato são as necessidades que a organização, a empresa precisa, que é o nosso cliente. As necessidades foram mapeadas no domínio funcional. Então, necessidades, 3 itens no domínio funcional. Próxima necessidade, 3 itens no domínio funcional. Lembrem-se que essa necessidade funcional foi alterada, né, com o planejamento em ondas sucessivas. É assim que ocorre. Então eu fiz questão de mostrar, deixei a nossa primeira solução, né, o primeiro pedido do cliente. Nós voltamos e conversamos com o cliente que não seria isso que faria com que ele alcançasse de fato a sua necessidade, né? Então isso foi alterado. Aqui a mesma coisa, os requisitos, a necessidade do cliente, os 3 requisitos funcionais mapeados no domínio da solução. Então, requisitos técnicos, idem. Então, necessidade do cliente, os 3 requisitos funcionais, aqui já com a mudança, a solução do ponto de vista técnico, e aí o mapeamento, usando já uma tabela, já organizado, necessidade, requisito funcional, requisito técnico, requisito de processo. Necessidade do cliente, requisito funcional, técnico, requisito de processo. Definição das principais entregas desse projeto, a decomposição das entregas na EAP. Beleza? Bem, esse é mais um exemplo, mais um vídeo que eu espero que seja útil para o entendimento do uso da ferramenta Axiomatic Design e, claro, para que vocês aprendam a melhorar o processo de coleta de requisitos. Beleza? Vamos em frente.